Bruxelas admite fixar um teto para o preço do gás russo e estuda medidas para os governos ajudarem as empresas e os cidadãos a pagarem as contas. Em declarações à Euronews, o primeiro-ministro albanês criticou a posição rígida do Kosovo em relação à Sérvia. Crise dos deslocados climáticos e emergência planetária afeta comunidades nas zonas litorais de todo o mundo. Multiplicam-se os apelos para impor um teto máximo para o preço das fontes de energia importadas da Rússia. O G7, que junta os 7 países mais ricos do mundo, apela a uma grande coligação de países para estabelecer esse teto nos preços do petróleo. A Presidente da Comissão Europeia declarou que a Europa precisa de impor um limite nos preços do gás importado da Rússia. Putin prefere queimar o gás em vez de o entregar de acordo com o contrato que tem com a Europa e outras regiões. Acredito firmemente que chegou o momento de estabelecer um preço máximo para o gás que chega da Rússia usando o gasoduto para a Europa. Ursula von der Leyen também quer pôr fim aos lucros exorbitantes das empresas fornecedoras de eletricidade. A ideia é impor um teto máximo para o preço da energia produzida nas empresas que não recorrem ao gás, mas a fontes renováveis, tais como a eólica, hidráulica, solar ou nuclear. Estes setores apresentavam antes preços mais baratos, mas agora obtêm lucros extra, porque o preço final da eletricidade tem como referência o preço do gás. Existe também uma proposta para redirecionar esses lucros para os consumidores, através da intervenção estatal, que os usaria para dar apoios extraordinários às empresas e cidadãos. A eletricidade tem um preço único que é fixado pela unidade marginal mais cara. Atualmente é o gás, como é óbvio. O objetivo em vista é assegurar que essas empresas não ficam com enormes lucros que subitamente passaram a ter. Deve ser o Estado a arrecadar essas verbas e a reencaminhá-las para as famílias e empresas. Outra proposta passa por reduzir de forma coordenada os consumos de eletricidade, especialmente durante os chamados horários de pico. Tanto os cidadãos como as empresas são chamados a fazer esse esforço, com os governos de cada país a estabelecerem os objetivos nacionais de poupança. Sugestões que serão analisadas numa reunião dos ministros da Energia da União Europeia a 9 de setembro. A Lituânia, a Finlândia, a Polónia, a Estónia e a Letónia ponderam proibir unilateralmente a atribuição de vistos de entrada a cidadãos russos, caso não seja possível um consenso ao nível da União Europeia. O chefe da diplomacia lituana, Gabrielius Landsbergis, afirmou que na reunião de quinta-feira os homólogos europeus ficaram surpreendidos com os números. Mais de 130 mil cidadãos russos com passaportes russos e vistos Schengen atravessaram a fronteira lituana. Landsbergis afirmou que os números dos vizinhos do norte são mais baixos, os da Estónia muito mais altos. O governante anunciou ainda que mais de 12 milhões de cidadãos russos titulares de visto Schengen são elegíveis para entrar no bloco europeu, sublinhando que isso não é apenas um desafio de segurança nacional, mas, na sua opinião, também um desafio moral. O presidente da Lituânia afirmou que entende a razão de alguns países não quererem perder a oportunidade de ganhar dinheiro. No entanto, Gitanas Nausėda afirmou que esse é um ponto de vista míope, pois trata-se de ganhar dinheiro de um país agressor em que a maioria da população apoia a agressão. Esta quinta-feira, a União Europeia decidiu suspender o acordo de facilitação de vistos com a Rússia assinado em 2007. Os ministros dos negócios estrangeiros dos 27 não chegaram a consenso sobre uma proibição mais ampla dos vistos russos, como exigido por alguns Estados-membros. O Kremlin já classificou a nova sanção da União Europeia de ridícula, no entanto ainda não anunciou qualquer medida de retaliação, algo que avisou antes que irá fazer. Na Cimeira dos Balcãs, na capital da Sérvia, o primeiro-ministro albanês tentou acalmar a escalada tensão entre Belgrado e Pristina. Em declarações à Euronews, Edi Rama criticou a abordagem rígida do primeiro-ministro kosovar em relação à Sérvia.
Todos sabem que estou 100% do lado do governo do Kosovo quando se trata do reconhecimento. Mas não é segredo que tenho uma visão diferente da do governo do Kosovo quando se trata do diálogo com a Sérvia. O atual governo de Pristina quer que os residentes sérvios substituam as matrículas dos veículos por matrículas da República do Kosovo. A partir do final de outubro, se a regra não for respeitada, os carros serão confiscados. Não vejo qualquer solução neste momento. A partir de 1 de setembro irão certamente continuar com a sua campanha e tentar forçar os sérvios a alterar as suas placas de matrícula. Penso que não vai correr bem e Albin Kurti disse nas conversações em Bruxelas que acredita que vão ter muito sucesso. A União Europeia e outros países dos Balcãs querem evitar uma grande crise entre Kosovo e Sérvia. Bruxelas negociou com sucesso um acordo parcial entre Belgrado e Pristina, mas o Kosovo não cede na questão das matrículas. Um tribunal dos Estados Unidos da América condenou esta sexta-feira Thomas Webster a 10 anos de prisão por participar no assalto ao Capitólio em Washington no dia 6 de janeiro de 2021. Webster, um antigo marine e polícia de Nova York de 56 anos, foi filmado a agredir um agente da polícia durante a invasão do edifício. Hoje o Sr. Webster foi responsabilizado pelas suas ações no Capitólio no dia 6 de janeiro. Espero que depois de hoje, como americanos, possamos juntar-nos e começar a falar de coisas como perdão, bondade e paz. Durante o processo, os advogados de Thomas Webster alegaram que o homem agiu em legítima defesa. Há mais de 700 pessoas acusadas de vários crimes relacionados com o assalto ao edifício do Congresso norte-americano, segundo o Departamento de Justiça. 5 pessoas morreram e 140 ficaram feridas durante a invasão do edifício do Capitólio de uma multidão de apoiantes do ex-presidente Donald Trump durante uma sessão conjunta da Câmara e do Senado para ratificar a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais de 2020. As temperaturas extremas vividas neste verão refletem a realidade bem presente das alterações climáticas e como estão a comprometer populações de todo o mundo. No país de Gales, os residentes da cidade costeira de Fairborn já tiveram conhecimento que as suas casas vão ficar debaixo de água dentro de 30 anos. Existem planos para deslocar a população, mas o futuro continua incerto. A aldeia está amaldiçoada porque não se consegue uma hipoteca. Desta forma, os jovens não têm qualquer hipótese de serem proprietários de uma casa. Não se pode construir nada de novo porque não há autorização do planeamento. Há muitas aldeias ao longo da costa e ao redor da costa da Grã-Bretanha que também estarão na mesma situação difícil, tal como o Parlamento. Do outro lado do Atlântico, no Louisiana, o impacto das alterações climáticas não é apenas uma ameaça distante. Os moradores da ilha de Jean-Charles foram obrigados a deslocar-se porque o aumento do nível do mar está a ameaçar a pequena ilha. Tenciono estar lá embaixo muitas vezes porque continua a ser a minha casa. Esta casa aqui em cima também é a minha casa, mas a ilha vai ser sempre a minha casa, no meu coração. Mesmo locais importantes como Miami estão ameaçados pela subida das águas e espera-se uma crise de milhões de refugiados climáticos nos próximos anos. Quase uma década depois de ter encerrado as portas para restauro, o Museu do Ipiranga, em São Paulo, está preparado para receber novamente o público já a partir do dia 7 de setembro, exatamente o dia em que o Brasil celebra 200 anos de independência. Em mostra estarão mais de 450 mil objetos, obras de arte e documentos relativos à história do país. O museu, na verdade, ele não nasce como museu, ele nasce como um monumento à independência, né? E agora, no bicentenário da independência, ele ganha o seu auge do ponto de vista de visibilidade e possibilidade, através não só do edifício, mas também das exposições, a gente discutir
a nossa identidade e a nossa história. O Museu do Ipiranga foi construído onde Dom Pedro I do Brasil, IV de Portugal, terá declarado a independência do país. Reabre agora mais inclusivo e a pensar nas pessoas com deficiência auditiva, motora ou visual, com braille nas salas, língua gestual nos ecrãs e elevadores. Ganham também mais 6.800 metros quadrados, ficando assim com mais espaço para exposições temporárias.